Olá, meu nome é Guilherme e finalmente chegamos à parte final do nosso Top 20 música brasileira. Chegamos hoje ao Top 5, então vamos começar logo para esse vídeo não ficar imenso. Em quinto lugar, Vibrações, de Jacó do Bandolim e seu conjunto Época de Ouro. Essas aqui são as escrituras sagradas do choro. O Jacó do Bandolim, ele é uma espécie de profeta aqui. Ele teve acesso aos deuses e ele está transmitindo para a gente essa tradição. É um milagre existir esse álbum. Com essa qualidade de gravação, com essas pessoas envolvidas, sobretudo considerando a escassez de registros do Jacó, que foi um gênio, e essa é uma palavra que não pode ser desgastada, né? Só que nesse caso foi sim. E a gente não tem um vídeo decente dele tocando, é uma coisa absurda mesmo. Então, o fato de existir essa gravação do jeito que ela é, com esse repertório, é algo que, assim, pelo qual a gente tem que agradecer muito. Esse é um disco que dá a sensação de uma sabedoria acumulada ao longo de décadas que está sendo preservada aqui para gerações futuras. Como um testamento bíblico mesmo, uma coisa assim que condensa uma sabedoria quase inalcançável e que pode ser reinterpretada, que pode ser objeto de exegese até, sabe-se lá, o fim dos tempos, entendeu? E é um caso raro aqui, em que você tem talento, repertório, intérpretes, um momento histórico e, como eu já falei, a produção, a qualidade de gravação e tudo isso se alinha de uma forma perfeita, criando esse documento da música brasileira. Não só da música, mas da cultura brasileira como um todo. Porque esse álbum registra uma tradição inteira, na íntegra. Porque através desse álbum a gente escuta o Pixinguinha, escuta o Ernesto Nazaré, escuta o João Pernambuco, escuta o Anacleto, escuta, enfim, toda a linguagem histórica do choro. E o álbum acaba funcionando quase como um testamento artístico dessa tradição. É como se o choro se tornasse consciente de si mesmo. Não porque isso representa o fim do choro, mas porque ele registra com muito cuidado uma forma de tocar, de pensar, de sentir essa música no seu grau mais alto de maturidade. E aí ele acaba, ele não soa como uma peça de museu, ele soa como a tradição viva. A gente tem aqui o virtuosismo dos músicos, o diálogo entre eles, muito humor, espontaneidade, um balanço. Então é uma tradição que não é preservada como relíquia, é uma tradição praticada. E basta você colocar o álbum, aquelas 4 primeiras notas do Jacó em vibrações, elas têm a capacidade de mudar a vida de uma pessoa. Eu fui muito tocado por essas 4 notas e pelo que vem a seguir, e eu conheço algumas outras pessoas que também passaram pelo mesmo, porque é realmente transformador. Eu não sei o que acontece aqui. Tem uma coisa que está além da música aqui nesse álbum, e por essas e outras eu recomendo demais, sem contar o contraponto do Dino, o Dino 7 cordas, o que ele faz aqui, uma composição em cima das composições, é uma coisa fora de série, como eu já falei quando eu comentei sobre a Camerata Carioca, essa questão da música de câmara e da tradição contrapontística do choro, aqui ela já está muito presente também, como sempre esteve no choro, só que o que o Dino faz aqui é um toque de mestre, não tem o que falar, é um aprendizado sem fim, você ouvir e reouvir esse álbum, ele nunca vai deixar de fornecer sabedoria
para gente aprender mais a viver, aprender enquanto músicos, enquanto o que quer que seja. Então é isso, eu acho que ele merece essa posição porque é um daqueles momentos em que uma tradição inteira consegue registrar a si mesma no mais, assim, no auge da maturidade. E acaba funcionando como uma fonte permanente, então, de memória, de transmissão e, sobretudo, de inspiração. É isso. Jacó do Bandolim e Época de Ouro, Vibrações, de 1967. Em quarto lugar, vamos para uma escolha que possivelmente já era esperada, né? Uma figura carimbada desse tipo de lista. Chico Buarque, Construção. Esse é o álbum que demonstra, na minha opinião, até onde a canção popular pode chegar enquanto forma artística. No comentário sobre o Matita Perê, do Tom Jobim, eu falei que ele é um álbum que mostra até onde um compositor pode levar a música popular. Construção, o álbum, mostra até onde a própria canção popular pode chegar. Esse disco reúne 3 tradições que tendem a aparecer separadas, que é a tradição da canção popular, a tradição da literatura e a tradição da experimentação formal, muito relacionada ao modernismo. O Chico Buarque domina em altíssimo nível e com naturalidade essas 3 tradições. E ele faz um álbum que consegue olhar simultaneamente para o passado e para o futuro. Do passado, ele absorve o samba, a canção popular brasileira, a tradição narrativa, a riqueza da língua portuguesa. E do futuro, ele absorve as possibilidades do estúdio, da produção, a música clássica do século XX, a experimentação estrutural e, sei lá, novas formas de organizar a canção. E aí ele acaba demonstrando como tradição e modernidade não precisam estar em conflito. O disco consegue ser profundamente brasileiro e radicalmente moderno ao mesmo tempo. Ou seja, ele está enraizado na música popular, na cultura popular, só que sem jamais se tornar conservador. Uma coisa, no fundo, não tem muito a ver com a outra. E aqui está a prova viva disso. O tratamento que o Chico dá às palavras é realmente extraordinário, porque cada sílaba parece ocupar o lugar o lugar que ela deveria ocupar. E tem um rigor formal, só que esse rigor nunca compromete a força emocional. Muito pelo contrário, ele acentua essa força emocional, né? Uma preocupação assim com as proparoxítonas, só que em vez de se tornar uma coisa insípida, se torna uma coisa ainda mais viva. Por isso eu acho que o Tom Jobim, eu falei que ele se aproximava muito do Duke Ellington, do Gershwin, do Charles Mingus. O Chico, não. O Chico, eu acho que ele está muito mais próximo do Brecht, do Prévert, como assim, no sentido de uma combinação de lirismo com consciência crítica. Justamente do rigor formal que não compromete a emoção. Ele produz aquele estremecimento que nasce quando a arte nos obriga a enxergar como algo histórico aquilo que parecia natural, ou que querem fazer parecer natural, querem que a gente acredite que aquilo seja natural, mas não é natural, é histórico.
E esse estremecimento que essa poesia, essa música causa na gente, faz a gente se dar conta disso. Assim como no melhor Brecht, né? E então a construção das letras do Chico é sofisticada, só que sem perder clareza, sem perder comunicação. Não é à toa que a gente se depara com esse disco muitas vezes na infância e ele já pega, algumas canções já ficam com a gente, porque por mais sofisticado que seja, é muito acessível também. Só que, enfim, falar só das letras é pouco aqui, porque a grandeza também desse álbum tá muito óbvio que nas composições, mas eu quero chamar atenção para os arranjos aqui. Os arranjos do Duprat, eles têm assim um papel que é decisivo no sentido, na construção, né, que essas músicas vão tomar. Você ouve, por exemplo, a influência da música erudita do século XX, né? Quando eu escutei Deus lhe pague pela primeira vez, aquilo me impactou tanto, porque é um arranjo orquestral stravinskiano, é uma coisa que a gente não está tão acostumado a escutar na música popular. Não é banal, não são só cordas que acompanham a melodia. As cordas ali e a orquestra como um todo está contando uma outra história junto com aquela história que está sendo contada pela voz e pela letra que tá sendo entoada ali. A faixa título também, nem se fala. Então, esse disco acaba expandindo as possibilidades da canção, só que sem deixar de ser canção. É brilhante isso. Ele não abandona essa comunicação direta com o ouvinte. E sempre apontando possibilidades futuras, né? Não só falando sobre o presente ou sobre o passado. Enfim, por essas e outras, assim, esse disco merece lugar aqui e ele continua e vai continuar por muito tempo funcionando como um modelo de rigor, um rigor artístico, de uma invenção formal e uma profundidade humana que é essencial à grande arte, né? E eu acho que, por fim, esse álbum demonstra como a canção popular brasileira é capaz de absorver praticamente assim qualquer recurso artístico sem deixar de ser canção popular. Eu acho que aí mora grande parte da grandeza da canção brasileira. Essa arte que o Brasil soube aperfeiçoar tão bem, talvez melhor do que qualquer outro lugar no mundo, sem ufanismo barato aqui, longe de mim. Enfim, é isso. Construção de Chico Buarque de Holanda, 1971. O próximo álbum era uma pedra cantada, para quem já assistiu os outros vídeos. Walter Freitas, Tuiabaé Kuá, de 1987. Essa é uma descoberta super recente minha e já galgou aqui um espaço altíssimo no meu top 20 da música brasileira. Eu já falei muito sobre naquele outro vídeo, mas vou tentar falar mais aqui. Essa é uma das obras mais singulares e difíceis de classificar, na minha opinião, da música brasileira. Muito porque ele é um disco que parece nascer de um lugar que é diferente daquele que é ocupado pela maior parte da tradição da música brasileira. Ele não amplia só o repertório dessa música, ele amplia a própria ideia do que pode ser considerado música brasileira. O Walter Freitas constrói uma linguagem que é profundamente pessoal aqui, é indissociável da pessoa dele. Porque é uma música que está marcada por uma combinação de heranças indígenas amazônicas, de tradições populares do norte,
do Brasil. É importante falar aqui que o Walter Freitas é do norte, né? Influências caribenhas, uns elementos da canção trovadoresca, e tudo isso é envelopado por uma imaginação musical que é inteiramente própria, singular, e por isso esse resultado não se parece com nada, não se parece com mais ninguém. A Amazônia do Walter não está aqui como paisagem, simplesmente. Ela surge como um universo cultural, um universo sensível. E ele realça o fato dessa região como um todo, a região norte do Brasil, ser uma região historicamente que é marcada por circulação, por encontros, por trocas culturais, por mestiçagem em alguma medida, e o disco parece condensar essa experiência em música. O Walter Freitas canta como um poeta e como um ator também. Muito porque a poesia dele não está só nas letras, ela está também na melodia, nos timbres que ele alcança, nas inflexões da voz dele. O canto do Walter Freitas é realmente um dos aspectos mais impressionantes aqui. Ele, como eu até falei muito disso no outro vídeo, ele produz um falsete que tem uma sonoridade muito incomum na música como um todo. Em alguns momentos, assim, como eu disse naquele vídeo, ele me remete ao que a gente imagina dos castrati, porque é um falsete cheio, é um falsete impostado. Eu não sei como ele faz aquilo, é como realmente um contratenor hoje em dia, cantando uma ópera barroca, cantando Rameau, cantando Monteverdi, cantando alguma coisa assim, porque é um falsete que não é frágil, é um falsete potente realmente, com projeção. E a voz dele, através desse falsete, acaba deslizando pelas notas de uma maneira imprevisível, quase hipnótica. E aí isso produz uma sensação que é de estranhamento e de fascínio ao mesmo tempo. O Walter consegue colocar a gente nesse estado em que a gente fica perdido por causa da imprevisibilidade do canto dele. Ele ignora as fronteiras que são tradicionais entre o canto, a fala, a poesia, até o encantamento que vem do canto também, talvez, né? Ele não soa, então, como alguém que está interpretando canções, simplesmente. Ele parece estar criando um estado muito particular de atenção e de escuta. As soluções harmônicas do violão dele também fogem muitas vezes dos caminhos que a gente espera, dos caminhos que são mais familiares à canção brasileira. E por isso, mesmo depois de escutar muito esse disco, ele preserva uma sensação de descoberta. Ele tem um frescor, ele continua sempre surpreendendo. Mas não é porque ele parece moderno, é porque ele parece seguir regras próprias. Ele coloca a gente em um outro patamar. No outro vídeo eu falei, né, que ele nos oferece outras possibilidades. Ele mostra que talvez existam, e existem, outras possibilidades para nós todos. Tá aí a prova, pô. É só escutar o Walter Freitas. E isso é inspirador. Ele, diferente de muitos outros discos que a gente falou aqui, discos clássicos da música brasileira, esse álbum ocupa uma posição periférica na narrativa oficial, né? E talvez justamente daí venha grande parte da importância dele. Justamente por mostrar também que existem outros centros possíveis para a música brasileira, além daqueles que costumam dominar a história da nossa música. E então é isso, é uma obra que acaba nos obrigando, não nos obrigando, mas nos convidando
a escutar a partir de uma outra geografia, de uma outra memória, uma outra imaginação musical. É um daqueles álbuns, não só um álbum, é uma daquelas obras de arte que fazem o mundo parecer maior depois que elas terminam, depois que a gente se depara com elas. Então é isso. O terceiro lugar fica com Walter Freitas, Tuiabaé Kuá, de 1987. Em segundo lugar, Quinteto Armorial, do Romance ao Galope Nordestino, de 1974. Esses aqui são os quartetos de Haydn da música popular brasileira. Por que eu falo isso? Quando Haydn inventou ou popularizou o que viriam a ser os quartetos de corda no século XVIII, ele já de cara lançou os primeiros quartetos dele e já consagrou a forma, que seria aquela coisa, 4 movimentos, o primeiro movimento é uma forma sonata em allegro, o segundo movimento lento, o terceiro é um minueto, o quarto é rápido. Bem grosso modo, mais ou menos isso. Isso que ele propôs ali, e que ele já saiu compondo, se tornou a regra até hoje em dia. Até hoje em dia a gente toma os quartetos do Haydn como, não só como regra, mas até como um paradigma, mesmo que for para a gente ir contra o que ele propôs ali, eles estão sempre ali. Além de serem maravilhosos, né, os quartetos do Haydn. E então, o paralelo que eu penso é justamente esse. Quando o Ariano Suassuna propôs o movimento armorial, essa ideia de tentar construir uma arte erudita brasileira que está enraizada nas tradições populares do Nordeste, no nível musical, o Quinteto Armorial chega com esse álbum, que é o primeiro álbum deles, já ajudando a definir o que seria a música armorial. Então é um momento, assim como nos quartetos de Haydn, que uma proposta estética, nesse caso a proposta armorial do Suassuna, encontra a sua forma mais clara e convincente. Então é um caso raro em que parece que o movimento artístico nasce já plenamente realizado, não só realizável, ele já nasce realizado. E dessa forma, esse álbum parece então funcionar quase como a definição sonora do que o Suassuna imaginou. Ele é o equivalente nordestino à música de câmara. A formação combina instrumentos que estão associados tanto à tradição erudita quanto às culturas populares do Nordeste, né? Então é rabeca, pífano, violão, viola e marimbau. Acho que é isso, né? É um quinteto. Só que o resultado não é um folclore estilizado. Eles conseguem alcançar uma linguagem musical própria. E, filosoficamente, a música armorial parte de uma convicção brilhante, na minha opinião, de que a cultura popular nordestina já contém formas de grande sofisticação na prática. Ou seja, o álbum não transforma o popular em erudito. Ele revela a dimensão erudita que já estava presente ali no popular. E o disco tem uma atmosfera que está frequentemente associada ao medievo, em alguma medida. Só que não é assim uma reprodução da Idade Média europeia, é uma imaginação medieval que é recriada pelo sertão nordestino. Muito assim,
aquela tradição que vai dar no Elomar também, em alguma medida. Por quê? Porque é uma sensibilidade específica que aproxima trovadores, menestréis, cantadores. É um repertório que remete ao romanceiro ibérico, à cantoria, à literatura de cordel, a música sertaneja tradicional mesmo, a tradição oral. E isso produz assim, um passado que aparece como uma fonte viva de criação, como se essas formas antigas, narrativas, continuassem vivas, só que em outra geografia, em outro tempo histórico. E o álbum, então, acaba produzindo uma sensação muito específica que parece ser a mesma, ou pelo menos semelhante, àquela que é encontrada nas iluminuras medievais, ou em ícones bizantinos, em tapeçaria antiga, e inclusive na xilogravura nordestina. Né? E é uma arte que é marcada por essa estilização, pelo símbolo e pela permanência de formas ancestrais. Muito da beleza desse álbum está aí. Só que, apesar dessas raízes históricas que são muito profundas, o disco nunca soa arqueológico. Ele não tenta reconstruir o passado, ele cria algo novo a partir desse passado. E aí é uma tradição que aparece como uma matéria de invenção, o que resulta em uma música que é simultaneamente nordestina, brasileira, erudita, popular, antiga e moderna. E eles conciliam todas essas dimensões com muita naturalidade. E isso é muito claro para a gente que está escutando, porque apesar de ter uma forma muito bem estabelecida, o álbum ainda assim é espontâneo. E, na minha opinião, é uma das propostas estéticas, o movimento armorial como um todo, assim, mais ambiciosas que já foram concebidas no país. E esse disco não representa simplesmente assim a música armorial. Ele mostra, e eu acho que até de uma maneira exemplar, tudo aquilo que a arte armorial poderia ser. E por isso eu acho que ele precisa ser sempre mais e mais revisitado. É isso. Quinteto Armorial, do Romance ao Galope Nordestino, de 1974, em segundo lugar no nosso top 10. No nosso top 20, na verdade, né? Segundo lugar no top 20. Agora vamos para o nosso primeiro lugar, o top 20 música brasileira, para passar a régua. Ginga, Delírio Carioca, de 1993. Esse é o meu disco favorito da música brasileira. Não porque ele representa uma síntese da música brasileira, das possibilidades da música brasileira, mas porque ele representa uma vereda. E eu acho que é uma das veredas mais fascinantes da música brasileira. Uma das mais singulares do que pode ser a música brasileira, do que a música brasileira poderia se tornar em alguma medida. A obra do Ginga, tradição popular brasileira, uma sofisticação harmônica moderna, uma sofisticação harmônica moderna, uma imaginação folclórica e um lirismo urbano, só que sem soar artificial ou acadêmico. Eu acho que o Ginga ocupa um lugar semelhante ao do Debussy, no seu respectivo universo musical, porque ele cria uma música que é profundamente ligada ao sonho,
a sugestão, a atmosfera. Por quê? Porque a escrita do Ginga recorre muito a modos, a, a escala de tons inteiros ele usa muito, uns contornos melódicos inesperados, harmonia suspensa, muito acorde suspenso, ambíguo. Ele foge um pouco da lógica tonal, muitas vezes, só que sem abandonar completamente. É muito parecido com o Debussy, o processo de composição do Ginga. E o resultado é esse, como em Debussy, é uma música de um caráter quase onírico. E o mais impressionante, eu acho, é que essa influência do Ginga aqui aparece completamente assimilada. Só que não é como uma citação erudita que ele faça do impressionismo, não é como uma demonstração de conhecimento, é uma linguagem viva. E não é só Debussy, é um encontro entre o Debussy, o Villa-Lobos, o Tom Jobim, a tradição harmônica brasileira como um todo, o choro, e o imaginário popular do Brasil. E isso gera um contraste que é permanente no álbum. O que é esse contraste? De um lado, o mito, o folclore, o sonho, o fantástico, e de outro lado, a cidade, as ruas, as pessoas, os personagens cotidianos, essa experiência urbana carioca. E acho que é dessa tensão que vem, né, o delírio, né, do delírio carioca. E nisso entra a parceria com o Aldir Blanc, que é fundamental aqui, porque o Aldir traz uma dimensão humana e urbana para a música do Ginga. Justamente porque ele é capaz de encontrar a poesia em alguns lugares onde normalmente o que a gente vê é só banalidade. Mas acho que não é nem só isso. Ele consegue pegar, de alguma forma, o Aldir concilia o chulo, o cotidiano que parece insignificante, o vulgar. Ele pega tudo isso, nada disso ele exclui dessa experiência, desse olhar poético. Apesar do Aldir ser um cronista, que é um gênero brasileiro por excelência, na minha opinião, ele pertence a uma linhagem que está muito próxima da poesia latina antiga. O Catulo, o Horácio, que é essa tradição, esses caras que se recusam a separar, pelo menos radicalmente, o elevado do cotidiano, o sublime do vulgar, a poesia da vida comum. E aí isso resulta numa visão de mundo que é mais rica, que é mais verdadeira, que é mais com a qual a gente pode se relacionar com mais facilidade. Eu acho que a canção que é paradigma disso é Catavento e Girassol, porque não é um cotidiano e até uma vulgaridade que não é cenário, é matéria poética em estado bruto. E então ele consegue realçar esses pequenos gestos, encontros, imagens e dá a isso uma dimensão simbólica, uma densidade emocional. E aí o que acontece? O trivial, de uma hora para outra, com a poesia do Aldir e a música do Ginga, passa a carregar mistério. Ao mesmo tempo disso, o disco é povoado por figuras assim, tipo Saci, o lobisomem, por pássaros, assombrações, figuras assim do imaginário popular brasileiro. E aí você tem esse banal e o mágico convivendo
coexistindo naturalmente, como se eles pertencessem ao mesmo mundo, porque de fato pertencem. E essa é a beleza, eu acho que é por isso que eu me identifico muito com esse álbum e com esse olhar perante a vida também. É uma obra que consegue transformar o cotidiano, o mito, o chulo, o vulgar e o sublime, por que não, em partes de uma mesma experiência poética e, por consequência, de uma mesma experiência de vida, de existência. E o que mais a gente pode querer da música, da arte? É isso. Em primeiro lugar, o nosso top 20 música brasileira, Delírio Carioca, de 1993, do Ginga. Muito obrigado a todos que acompanharam. Essa foi a primeira série do canal, a primeira série que a gente conseguiu completar. E esperamos seguir aqui com sugestões aí, quem tiver sugestões para novas séries ou para outros vídeos que podem ser feitos, que se tiver ao meu alcance as minhas capacidades, pode ter certeza que eu vou fazer. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu e acompanhou a série até aqui. E um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.